Olá, amigos do Grito, aqui é Lander Jorge e o entrevistado de hoje nasceu aos 22 dias do mês de julho de 1982, no Rio Grande do Norte. Pai de 3 filhos e, como suplente, em fevereiro de 2022, assumiu o mandato de vereador. O entrevistado de hoje, Dr. Robson Medeiros. Bom dia, Lande. Obrigado pelo convite. Parabéns a todos vocês que fazem o Grito aí, pela iniciativa. Estamos aqui para contribuir um pouco, falar da nossa atuação no Parlamento Municipal e também agora vereador eleito sobre os projetos futuros. Dr. Robson, como é que tomou conhecimento da existência de Cidade Ocidental e em que ano o senhor se mudou para cá? Lande, assim, eu vim para cá em 2004, né? Tá fazendo 20 anos. Morava no interior do Rio Grande do Norte, depois passei pela Paraíba. Mas a minha família tem um vínculo com o município há anos, né? Eu tenho um tio meu, irmão da minha mãe, que é pioneiro. Ele foi vereador na primeira legislatura, que é Inácio Medeiros. Então a gente, apesar de fazer apenas 20 anos que mora aqui, a gente tem uma família, né? Tem vínculo aqui na cidade, tem raiz desde a emancipação. A gente tem um tio meu, vereador, como disse, que foi vereador na primeira legislatura. E até que ponto esse fato, né, do Inácio ter sido vereador te influenciou a entrar na política? Assim, parece que tá no sangue, né? Eu quando vim da Paraíba pra cá, eu vim trabalhar com o deputado federal, o padre Luiz Couto, da Paraíba, onde fiquei com ele 12 anos na Câmara Federal, né? Assessor de orçamento. E quando foi em 2016, né, surgiu, assim, depois de mais de 10 anos trabalhando na Câmara Federal, quase 12 para ser mais exato, a oportunidade, né, o desejo de ser candidato. Eu, naquela oportunidade, fui candidato, faltaram 76 votos. Né? Na época existia coligação ainda, eu fiquei em terceiro na coligação. O meu partido fez apenas um, que foi a vereadora Kedman Karen, na época, e eu fiquei atrás dela, né, no partido. E, apesar de perder por 76 votos, quando foi em 2020, me candidatei novamente. Dessa vez, faltaram 7. Então, de todos os candidatos, foram 346 naquela época, os 15 eleitos, depois o que faltou menos votos foi eu, né? Apenas 7 votos, como você bem falou na introdução. Depois de 2022, a gente teve a oportunidade de assumir, né? Na qualidade de suplente, subiu o mandato e fiquei lá quase 2 anos. 1 ano e 11 meses. E como foi a sua experiência como assessor orçamentário da Câmara dos Deputados durante 10 anos? Olha, assim, contribuiu muito, Lander, inclusive para ajudar a carregar recursos para o nosso município, né? Fiquei lá mais de 10 anos trabalhando com orçamento, levando recursos para os 246 municípios da Paraíba, né? Então a gente aprendeu o caminho das pedras, né? Não à toa, aqui à frente da Secretaria de Captação de Recursos e Gestão de Convênios, a gente ajudou, né? Contribuiu diretamente para o prefeito Fábio, a gestão do prefeito Fábio Lulinha, captar mais recursos do que todas as demais gestões juntas da história política administrativa do nosso município. Isso dados são públicos, né? Você pode consultar no portal da transparência que nos últimos 8 anos aí a gente captou mais recursos do que todas as demais gestões juntas. E isso contribuiu muito, né, para o desenvolvimento do nosso município e graças o aprendizado que eu adquiri lá na Câmara Federal. O senhor poderia, assim, numerar alguns benefícios, né, oriundos desses recursos? Olha, Nando, assim, perceptível. Se eu for ficar falando aqui, a gente fica a manhã toda. Antes da gestão, por exemplo, você não via a Casa do Artesão do Friburgo, você não via a sede da Guarda Civil Municipal, você não via a sede do CRAS, né, o Centro de Referência e Assistência Social. O Centro do Idoso estava abandonado há mais de 10 anos. A creche lá do Nápoles, né, também estava abandonada já há mais de 4 anos, assim como a creche do Jardim ABC. Então, são inúmeros equipamentos públicos que antes da gestão não existia, né? Sem falar nas grandes obras aí, Estrada Parque, que foi um convênio inicial aí com o governo do estado. A gente tem também agora recente o, o recapeamento da GO 521, né? Desde da BR-040 até o Jardim ABC. Então, a própria Orla do Lago lá, você lembra, quando assumiu, estava praticamente abandonado. Então, são muitos equipamentos que antes não existiam, né? Sem falar nos que estão em andamento, né? A gente está em procedimento licitatório aí, por exemplo, para a nossa tão sonhada maternidade, né? A gente está também aí em procedimento já para licitar o Araguari 1 e 2. Serão mais de 20 milhões de reais investidos naqueles dois bairros. O Nápoles A e B está aí, agora é uma realidade. Falavam que era uma obra eleitoreira, está aí concluindo, né, o asfalto dos dois bairros. Então tudo isso foi fruto do nosso trabalho, né? Captação desses recursos. O Nápoles A e B, por exemplo,
nunca o município tinha realizado uma captação de crédito nesse monte, né, de mais de 20 milhões de reais. E a gente captou por quê? Porque o município tinha projetos, né, a gente tinha que submeter o projeto lá junto ao Ministério das Cidades, e aí eu, na época, como secretário de convênios, depois fui lá com o prefeito, acompanhando ele como chefe de gabinete na assinatura, e depois, para aprovar na Câmara, estava lá como vereador. Então, você tem ideia que foram vários momentos que o Robson Medeiros colocou a digital lá e hoje está dando certo. Mas se você perguntar assim, qual a sua maior realização? Eu falo para tu, é a tão sonhada implantação do campus da UFG. Ontem mesmo, a comitiva estava aqui no nosso município, o vice-reitor, o professor Gisiel, o ex-reitor Orlando, que é o presidente da comissão de implantação. Agora, em dezembro, no máximo em janeiro, a universidade já está instalada no nosso município, um espaço fornecido pela prefeitura. E no segundo semestre de 2025, o ano que vem, já tem um primeiro vestibular. Então, o ano que vem já tem universitários aqui na nossa cidade. Então, falando sobre, sobre o campus, né, da UFG, por qual motivo isso ainda não saiu do papel, né? Já que isso vem desde a época de Alex, passou pelo governo de Zélio, agora isso foi fruto, Lander, de falta de vontade política. A falta de vontade política que eu digo é das gestões anteriores, tanto do nosso município quanto também na esfera federal. Tendo em vista que esse campus foi anunciado lá na época do governo Dilma ainda, né? Foi anunciado junto com o campus de Aparecida de Goiânia. O campus de Aparecida de Goiânia hoje está lá, inaugurado em pleno funcionamento. E Cidade Ocidental agora que a universidade está chegando no nosso município. Por quê? A gente esteve lá na época no governo Bolsonaro, eu fui lá com o prefeito, no ministro da Educação, cobrar, né, a implantação do campus, e ele falou com todas as palavras que a expansão do ensino superior não era prioridade do presidente Bolsonaro. E a gente entendeu naquele momento, né, que a prioridade do governo era outra, era o ensino infantil. Então esse sonho ficou adormecido. Mas com a eleição do presidente Lula, né, o ano passado, 2023, tão logo ele tomou posse em janeiro, eu entrei em contato com o deputado federal Rubens Ottoni, que foi o deputado que eu votei e apoiei, do mesmo partido do presidente, e pedi uma agenda com o ministro da Educação para tratar sobre a implantação do campus. Acho que vocês lembram, foi noticiado na imprensa local na época. E em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2023, do ano passado, o ministro nos recebeu. E ele falou para o deputado, se era uma prioridade do deputado, que ele colocou como prioridade do mandato dele, contou todo o histórico, porque na época lá, vocês lembram a história do Marconi Moura, ex-vereador Marconi, ele lutava na cidade pela implantação da UFRID aqui no nosso município, que era a Universidade Federal da RID. Então, naquele momento, o deputado Rubens Ottoni fez um projeto de lei na Câmara Federal sobre a questão da RID aqui no município. Só que o governo federal entendeu que seria melhor o campus da universidade que já existia, que é a UFG. Então, naquele momento foi anunciado. Mas, como disse, ficou adormecido. O ano passado, quando a gente esteve lá, o ministro falou que seria uma prioridade a expansão do ensino superior e seria anunciado o PAC Universidades. Então, o que é que a gente fez? Saindo do Ministério da Educação, o deputado Rubens já ligou para a reitora, solicitando uma agenda lá com o prefeito. A gente, prontamente, na semana seguinte, ela nos recebeu. O Lulinha também estava lá na qualidade de vice-prefeito, estava lá os vereadores da base. E ela já marcou aquela vinda aqui no nosso município, para conhecer o local, porque ela não... Para chegar em Cidade Ocidental, tinha que vir pelo GPS. A reitora da UFG não conhecia a Cidade Ocidental. Então, a gente fez esse trabalho, né? Fomos no ministério, depois fomos lá na reitoria, depois eles vieram aqui. E a partir daí, veio o PAC Universidades. O Ministério da Educação ouviu cada reitor do país, né? Quais seriam as prioridades? E a nossa reitora, a professora Angelita, colocou que a prioridade da UFG, a prioridade número 1, que teve outras prioridades também que foram atendidas no PAC Universidades, era a implantação do campus Cidade Ocidental, né? E para nossa surpresa, em junho agora, recente, acho que foi maio, junho, o governo federal lançou lá o PAC Universidades com 10 novos campi para o país inteiro. E o único campus da região centro-oeste é o nosso campus da UFG de Cidade Ocidental. Então já está lá no MEC, já tem um projeto arquitetônico. Assim, eu já vi o projeto, é uma coisa assim fenomenal, 60 milhões de reais. A partir do ano que vem serão 6 cursos aqui, cada curso com 50 vagas, assim, 300 estudantes, mais de 1.000 pessoas trabalhando direto e indiretamente, seja professor, administrativo, pessoal terceirizado da segurança, da jardinagem. Então isso vai gerar emprego e renda para o nosso município e a partir daí, com certeza, a Cidade Central vai deixar de ser uma cidade dormitório para se transformar numa cidade universitária. Então, ainda sobre a questão da UFG, qual a importância, né, disso para a cidade ocidental e região? Holanda, eu volto há mais de 20 anos atrás, quando eu morava na Paraíba, eu fui para o lançamento da pedra fundamental do campus da UFRJ,
UFCG, era a Universidade Federal de Campina Grande, lá na cidade de Pombal. Pombal fica no sertão paraibano, é uma cidade que tem um filho ilustre lá, né? Já faleceu, Celso Furtado, um dos maiores economistas do nosso país. E cerca de 4 anos depois, após a implantação do campus, a cidade, na época que tinha um dos piores IDHs, foi matéria no Fantástico, que mais de 500 famílias, de forma voluntária, procuraram a prefeitura para devolver o cartão do Bolsa Família. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta. Pra você ter ideia o que um campus universitário faz no município, numa região onde ele é instalado. Então, Cidade Central, o ano que vem, pela estatística do IBGE, já vai passar de 100 mil habitantes. A gente já está hoje com quase 99 mil, 98.900 alguma coisa. Vai passar mais de 100 mil habitantes. Com a implantação da UFG e a inauguração do campus já está prevista para 2026. Vai começar a construção em julho do ano que vem, julho de 2025. Inauguração em julho de 2026. É um ano para entregar o campus. E 2026, Lander, é o ano que a Cidade Central completa 50 anos. Então vai ser o grande presente da nossa princesinha do entorno aqui. Nos seus 50 anos vai ser o campus da Universidade Federal de Goiás, aqui no nosso município. Bacana. Dr. Robson, o senhor foi chefe de gabinete e responsável por captação de recursos no governo municipal. Essas funções, até que ponto contribuiu para o seu sucesso na Câmara Municipal? Olha, assim, a gente ficou lá, né, como chefe de gabinete, fui convidado. Como eu te falei, eu perdi por 7 votos, mas no dia 1º de janeiro de 2021, o prefeito me chamou e me convidou para assumir a chefia de gabinete. E a gente sempre ali à frente da gestão dos convênios, né? Cidade Ocidental, eu acho que é o único município, nem da região no entorno, mas do estado de Goiás, que não tem consultoria para tomar de conta dos convênios, consultoria contratada. Porque se você pegar o histórico das gestões anteriores, quem tomava de conta dos convênios do município era uma consultoria lá de Goiânia, que geralmente tem 50 prefeituras para tomar de conta e não dá prioridade para o município. Então a gente sempre teve, desde aquele primeiro momento, à frente da gestão dos convênios. Claro, com fruto do nosso trabalho, né, veio o reconhecimento, tanto o reconhecimento político, né, porque até no parlamento também os vereadores reconhecem o nosso trabalho, seja à frente da chefia de gabinete, seja à frente da Secretaria de Captação de Recursos e Gestão de Convênios, e, consequentemente, fruto desse trabalho veio o nosso reconhecimento nas urnas também. A própria população reconheceu, né, eu tive 276 votos em 2020, agora a gente foi para 613, então mais que dobrou a nossa votação. Isso tudo fruto do trabalho. Em fevereiro de 2022, o senhor assume, né, o mandato como suplente. Na Câmara, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e foi escolhido líder de governo. Como é que foi a sua passagem na Câmara? Confesso para você que no início, você estava lá, você lembra? Foi um pouco difícil, né? Foi um pouco difícil, conturbado, porque infelizmente ainda tem uma cultura de que não, você é suplente, você chega lá, você é suplente. Porque o suplente, uma vez empossado, ele é vereador, do mesmo jeito. Exato. O peso do voto do suplente é o mesmo peso do voto do presidente. Mas você lembra que na época lá tinha essa resistência conosco, né? Não é suplente. Quando a gente tinha aqueles embates, né? Eu líder de governo, tinha um líder da oposição, eles ficavam me chamando de suplente, que não tinha com quem me atacar, suplente. Olha onde ele está hoje. Suplente, eu não vou citar nomes aqui. O cara que me chamava de suplente lá toda hora, o líder da oposição, que era vice-presidente da Câmara, hoje está suplente. O outro lá, que era da oposição, também não vou citar nome, que me chamava de suplente toda hora na tribuna, onde é que ele está hoje? Nem suplente ele não é, porque o partido dele não atingiu lá os 80% da média e ele não figura sequer na condição de suplente. Então, foi um recado aí, né, que foi dado nas urnas. E a mão divina também, né? Quando ela pesa, você sabe que você nunca brinca. E tinha também, o pessoal comentava que o suplente que assumiu o mandato, ele não conseguia ser eleito depois. Então a gente veio para provar isso aí, que não é provar o contrário. Porque você lembra, na passada, essa agora recente, por exemplo, o Júnior assumiu a funerária, a Silena assumiu, o pastor Léo, os 3 não foram eleitos. Você pega para trás... tem a Ana Ferreira, tem o Ronaldo, tem o Washington Magalhães. Lá atrás teve o seu Maurício, né? Maurício Silva. Então, tinha esse histórico aqui na cidade. O suplente que assume uma cadeira no legislativo, ele não consegue ser eleito. E a gente veio para quebrar isso aí, provou que é possível, sim, com muito trabalho,
conquistar uma cadeira no Legislativo. O senhor acabou entrando para a história, né? E nesse curto período lá na Câmara, quais foram as principais conquistas? Se você, assim, volta a falar da UFG. Para mim, você sabe que era um sonho que estava adormecido. E a gente levantou essa bandeira lá na Câmara, seja com requerimento, a gente fez requerimento para a bancada direcionar emendas para poder implantar o campus aqui na cidade. Fomos lá no Ministério da Educação, repito, com o deputado federal Rubens. Então, é uma bandeira que a gente levantou hoje, né? Tinha sido levantada pelo Marcon lá atrás, era um sonho que estava adormecido e a gente chegou na Câmara, demos continuidade, né? O próprio parlamento, depois, os vereadores, começaram a procurar os outros deputados dele também para ajudar. E a gente hoje vê que vai se tornar realidade, né? Como eu te falei, a UFG ontem estava aqui, né? A reitoria. Mas a gente também lá teve outras pautas, por exemplo, eu cito aqui a questão do transporte. E o vereador ele não só faz projeto de lei, mas também está lá para fazer audiências públicas, né? Sessão solene. E a gente fez uma audiência pública, não sei se vocês lembram, eu acho que foi até matéria do Grito na época, sobre a questão do transporte público no entorno. Foi o primeiro ato, a primeira agenda da secretária do entorno ao assumir o cargo, que foi em Cidade Ocidental. Ela veio aqui, né? E, vieram para essa audiência pública vários deputados federais e estaduais. Em seguida, o pessoal do Valparaíso fez contato comigo, os vereadores, pedindo uma cópia do meu requerimento para fazer lá também. Valparaíso fez audiência pública, lá também foram vários deputados, foi a secretária do entorno. Em seguida, Novo Gama pediu o nosso requerimento, fizeram lá, aprovaram e fizeram audiência pública lá. Depois Lusiânia fez, Cristalina. E com essa repercussão, a secretária do entorno fez até um movimento na rodoviária de Brasília, que nós fomos lá. Eu como vereador, alguns vereadores daqui, o prefeito Fábio também lá, fazer um ato de mobilização. Então, quando veio o PAC, que o governo federal falou para os estados, manda suas prioridades. Então, esse movimento que a gente iniciou aqui com o nosso requerimento de Estado Central, tomou de conta do entorno ao ponto de o Caiado chegar lá no governo federal e colocar a extensão do BRT de Santa Maria para Lusiânia como prioridade número 1 no governo do estado. E hoje é uma realidade, né? Você sabe que está aí já em procedimento licitatório para começar a obra, a extensão do BRT. Então, você veja a importância de um movimento lá, que iniciou aqui em Cidade Ocidental, né? A secretária veio, abraçou a causa, todos os demais municípios da região do entorno sul fizeram, e hoje está lá no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o BRT, né? A extensão de Santa Maria para Lusiânia. Também posso citar aqui a questão da inclusão, né? A gente trabalhou lá, meu filho, ele tem TDAH, e a gente na família, amigos, vizinhos, tem muita questão aqui no nosso município de autismo, né? Tá crescente, tem muitos autistas, também pessoas com dislexia. E a gente fez essas audiências públicas lá para mobilizar a sociedade. E a partir daí, agora quero que seja o primeiro projeto de lei meu lá na Câmara, uma vez empossado, dia 1º de janeiro de 2025, vai ser criando a Política Municipal de Inclusão Educacional. O que é isso, Robson? É para que aquele aluno autista, Lander, ele chegue na sala de aula, ele tenha o seu lugar preferencial, isso instituído por lei, lá na frente, né? Com um monitor do seu lado. E o monitor tem que ter o curso superior. E esse monitor, ele, através da lei, projeto de lei uma vez aprovado, ele tem que ficar no mínimo 2 anos. Ele não pode ficar 1 ano e depois sair, porque você sabe que o autista, ele se apega à pessoa. Então, colocar tudo isso lá no projeto de lei para quê? Para que entre prefeito, saia prefeito e essa política continue no nosso município, né? Já está no plano de governo do Lulinha criar a sede própria do SEMAI, que é um projeto que deu certo aqui no nosso município, mas a gente também quer, junto com o prefeito, cuidar das mães, das famílias, porque uma mãe que tem um filho autista dentro de casa, por exemplo, dependendo do grau, ela dedica sua vida 100% para ele. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue sair de casa. Então essas pessoas também estão precisando de ajuda. Sim. Precisando de psicólogo, de profissionais, de terapia. Então a gente quer trabalhar essa questão das mães atípicas. Eu falo mãe, mas também tem muitos pais, né? E junto com o prefeito Lulinha, se Deus quiser, a gente vai tornar isso realidade aqui no nosso município. Então, além dessa ação, quais serão as outras ações, né, nos próximos 4 anos do senhor como vereador? Olha, Landa, a gente quer trabalhar em todas as áreas, né? Fortalecer a cultura. A gente já tem feito isso, né? Antes de ser vereador, captando recursos para o nosso município, para fomentar a cultura local. A gente quer trabalhar também a questão da educação, a bandeira nossa, né? O nosso município hoje, se chegar
de helicóptero aqui, chegar com a escola Tiago Corrêa, que foi a maior escola já construída com recurso próprio do nosso município. E chegar com uma escola daquela hoje, colocar do lado, lá no Mossoró, ela já chega lá cheia. Então a gente tá aí mais 1.000 alunos por ano. Então a gente tem que captar recurso. A gente, quando eu deixei lá a Secretaria de Convênios, a gente tem 6 novas escolas, cerca de 10 milhões de reais cada uma, para atender o quê? O São Mateus, outra no Mossoró, uma no Araguari 1, uma no Colina Verde, Nápoles B, para atender a demanda. Cidade Ocidental hoje, apesar de ser menor do que Novo Gama, a gente tem mais alunos que Novo Gama. Então aqui no Mossoró, por exemplo, que é a região que eu moro lá no Mossoró já há mais de 10 anos, tem agora para entregar, eu acho que ainda esse ano, quase 500 novos apartamentos. Fora os mais de 1.000 que estão em construção. Então é a região que mais cresce na cidade. Estou citando aqui o Mossoró, mas essa demanda é para o município todo. Então a gente tem essas escolas lá já pactuadas com o FNDE, mas a gente precisa fazer o trabalho de quê? De captação de recursos. Porque o município não dá conta de fazer sozinho. Cada escola é cerca de 10 milhões de reais hoje. Então se a gente chega num deputado, num senador, num deputado estadual, distrital, federal, para alocar recursos, isso é possível, vai se tornar realidade. Então esse é um trabalho do vereador também. Eu pretendo, mesmo na Câmara, aliás, por estar vereador na Câmara, é um motivo a mais para a gente chegar no nosso deputado, no nosso senador e captar recursos para poder transformar essa realidade do nosso município. Segurança pública, assim, são várias bandeiras, né? Quero ser um defensor também dos servidores públicos. Eu trabalho no serviço público há quase 20 anos, se contar desde a época da Câmara Federal. E quero valorizar, assim, os servidores públicos, ser parceiro do sindicato, do Sindiceco. Eu mando até aqui um abraço para a presidente lá, a professora Rose, me apoiou na campanha, sou muito grato. E a gente vai ter lá, no nosso mandato, essa bandeira também em defesa do servidor público. O senhor falou aí sobre captação de recursos. É uma falha de boa parte, né, dos nossos vereadores. Queria que o senhor falasse mais sobre essa questão e qual a importância, né, do vereador ter essa atenção de que não é só fiscalizar, não é só fazer projeto, mas sim conseguir recursos para o município. Olha, Lander, quando o vereador ele vota num deputado estadual, deputado federal, num senador, por acreditar, né, nas intenções deles, né, fazer um compromisso com o município, uma vez eleito, você chega lá como vereador, você solicita a destinação do recurso, da emenda, e ele manda, né? Mas, infelizmente, tem alguns, você sabe, chega na campanha, chega no parlamentar lá, faz um compromisso, pede X lá para apoiar ele, o cara dá, e depois esse parlamentar, esse deputado, esse senador, ele não tem compromisso nenhum com aquele vereador, com o município. Mas aqui na Cidade Central, graças a Deus, a maioria dos vereadores aí tem demonstrado que, né, tem compromisso com o nosso município e tem ajudado, sim, a carregar recursos para cá, né? Não à toa, como eu falei, a gente captou mais recursos do que todas as demais gestões juntas. E parte desses recursos é justamente fruto do trabalho dos vereadores, né? Aquele vereador que chega lá, que pede um OBS, o deputado manda, que pede uma escola, o deputado manda. Então tem feito, assim, são exceções aqui no nosso município, são exceções que não fazem esse trabalho, mas a maioria tem feito. E eu creio que com a renovação que teve agora na Câmara também, né, mais de 100%, os vereadores novatos também, os que estão lá já têm esse trabalho, os que chegaram também vão continuar, vão dar continuidade, vão ajudar muito, vão contribuir com a captação desses recursos através de emendas dos parlamentares. O senhor acha que essa renovação, né, os vereadores que entraram, o senhor acredita que essa nova legislatura será melhor que a anterior? Yolanda, assim, não começou ainda, fica difícil, né, até da gente avaliar. Mas, assim, pela renovação que teve, né, Cidade Ocidental, como eu te falei, já é um município que 2025 vai passar de 100 mil habitantes. Então, a gente não pode brincar de legislar. Sim. Quem foi eleito lá, né, você viu que foi uma eleição difícil. O menos votado teve 565 votos, né, na passada, o Denis, por exemplo, entrou com 206, né. Então, foi uma eleição difícil, né. A gente do PP, por exemplo, os 4, todos eles ficaram na faixa dos 600 e pouco. Eu creio que na próxima eleição, com menos de 700 votos, você não é eleito Estado Ocidental. Então, para a gente que foi eleito agora, da próxima legislatura, que é uma legislatura que eu te falei que tem muito a contribuir com o município, né? Vai estar a legislatura que vai estar nos 50 anos do Estado Ocidental. É a legislatura que vai ver a UFG sendo implantada, a legislatura que vai ver a tão sonhada maternidade ser implantada.
Então, é uma legislatura que tem muito a contribuir e não pode deixar a desejar, porque senão, como eu disse, na próxima eleição municipal não vai estar renovando seu mandato. Doutor Robson, sabemos que a Câmara Municipal ela tem pouca adesão popular, né? Isso é histórico, a gente que acompanha, né, o dia a dia. Salvo quando acontece alguma votação polêmica e o plenário enche. Quais ações o senhor planeja, né, para que essa situação mude e a Câmara tenha, né, essa adesão popular? Primeiro, a adesão vem a partir do momento do comprometimento dos vereadores, né? Do trabalho. A partir do momento que a população que nos elegeu vê que tá dando resultado, que a gente está trabalhando, vem a adesão, né? Eu vou levar essa discussão junto ao colegiado, os demais vereadores, de repente, quem sabe, mudar o horário das sessões, né? E hoje é pela manhã, colocar à noite, porque muita gente trabalha, não tem como, de fato, ir assistir uma sessão. Assim, mas não vai ser uma decisão do vereador Robson, é uma decisão colegiada, né? A gente vai levar essa discussão para ver se tem a possibilidade de colocar para a noite. Outra iniciativa que se eu chegar a ser eleito presidente, né, gostaria de implantar é a Câmara itinerante, as sessões itinerantes. Né? A Câmara começar a ir até o povo, não o povo vir até nós. O que acontecia antigamente. Isso, né? A gente, por exemplo, fazer vamos que seja a primeira sessão do mês ou a última sessão do mês, vamos fazer lá no Friburgo. No mês seguinte, vamos fazer lá no ABC. Como é que o pessoal do ABC vai se deslocar para vir assistir uma sessão aqui na cidade? Então, são iniciativas como essas, né? Dando transparência, aplicação do recurso público e prestando conta do seu mandato, do seu trabalho, que faz com que a população se chegue, né, junto ao Poder Legislativo. Tribuna Livre. Eu defendi, Yolanda. Já defendi, fui um defensor, mas tem algumas situações que a gente tem que repensar. Eu ainda acho que pode até ser feito, mas com algumas limitações. Por exemplo, vai votar um projeto de lei voltado para a questão do servidor público. A Tribuna Livre, ela vamos dizer que você vai permitir que 3 pessoas do povo, sem ser vereador, possa falar durante a discussão daquele projeto de lei, mas sobre aquela matéria. Sobre aquela pauta. E por tempo determinado, tipo 3 minutos. Então, se for para instituir a Tribuna Livre, vai ser nesse sentido, né? Tem que falar sobre aquele tema, não pode fugir do tema. Limitação de tempo, porque senão você vai ficar lá 10, 20 minutos falando. Alguns pretensos candidatos a vereadores vão lá só para usar a tribuna para poder se promover. Então isso é muito perigoso, sabe? E como eu te falei, limitação de tempo, não pode fugir do tema, né? E o número específico de pessoas. Estou citando aqui o exemplo de 3, mas pode ser 5, pode ser só uma. Né? É um caso a se pensar, porque é uma alteração no regimento e essa alteração é feita, né, pelo colegiado. Então a gente pode conversar com os demais colegas, vereadores, ver a possibilidade de instituir, sim, eu acho louvável a iniciativa, mas também perigosa. Como eu te falei, tem pretensos candidatos a vereadores que vai querer estar lá em toda a sessão usando desse artifício, tumultuando para poder fazer política. Doutor Robson, dos 15 vereadores eleitos, 13 são de partidos que ajudaram a eleger o futuro prefeito Lulinha. Te pergunto, até que ponto essa maioria ajuda na governabilidade e até que ponto também pode atrapalhar na questão de fiscalizar o executivo? Assim, Lander, a função primordial do vereador é justamente essa, né? Fiscalizar, é legislar. Quanto mais vereadores na base comprometidos com a gestão, melhor, até para a questão de captação de recursos. Ir no deputado, ir no senador, pedir a destinação de uma emenda, né? Igual você falou, são 13 vereadores. Então, digamos que cada um consiga aí 500 mil por ano com o seu parlamentar. Então, a gente está falando em mais de 6 milhões de reais anual. Então, é importante, sim. Eu creio que até os que não forem eleitos junto com a base, vai fazer esse trabalho também de captação de recursos. Já tenho conversado com eles, conversei com os dois. Eles pretendem ir lá junto aos seus parlamentares, carregar recursos para o nosso município, porque sabe que quando a emenda vem, a gente não perde, né? Diferentemente do passado. Acho que foi até o próprio Grito que fez uma matéria uma vez, matéria de capa, inclusive, mostrando que as 2 últimas gestões anteriores ao FAP perderam mais recursos que captado. Por quê? Porque conseguiu o recurso, chegava até a ser empenhado, mas na hora de assinar o contrato, o convênio, não tinha certidão. E o recurso voltava.
Bom, eu não iria tocar, né, nesse assunto, mas não tem como não falar. Historicamente, o Estado Central sempre foi alvo, né, de reportagens, enfim, envolvendo o Poder Executivo. E durante a campanha, durante a eleição desse ano, tivemos a operação da Polícia Federal. Qual a sua opinião, né, sobre o que aconteceu e se isso, de certa forma, enfim, manchou o atual governo ou não? Lander, primeiro eu vou falar nem como vereador eleito, como advogado. Eu li o inquérito, né, todas as páginas. E tem algumas situações lá, assim, aberrações. Fizeram um PowerPoint lá, por exemplo, que aquele do Dallagnol que ele fez lá contra o Lula é fichinha. Né? Eles pegaram lá uma foto da página do Facebook do cara e a outra do Instagram do outro, falou, ó, eles são amigos. Então, se eles são amigos, essa licitação aqui foi direcionada. Eu não estou defendendo aqui, não tem procuração para defender A ou B, né, mas com a decisão de ontem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, uma decisão colegiada de 8 desembargadores, não foi uma decisão monocrática, né, que a operação foi uma decisão monocrática, Sim. Uma desembargadora. Então, a decisão de ontem é uma decisão colegiada, mandando o prefeito retornar para o seu cargo. Eu acho que é quase um atestado de inocência. Né? Porque eu sempre disse, eu acredito na inocência do prefeito Fábio. O chefe de gabinete dele, eu sei quanto ele é rígido na aplicação do recurso público. Você prefeito hoje, Lani, quase todo dia tem alguém lá no seu gabinete tentando vender facilidades. E o prefeito Fábio chegou a tal ponto que sequer ele recebe essas pessoas. Chegava gente lá que ele nem atendia. Já mandava eu lá como chefe de gabinete resolver, porque ele sabia que era tentando oferecer facilidade. Então, o prefeito Fábio não faz licitação. Aliás, nenhum prefeito não faz licitação. Quem faz licitação é o pregoeiro. Quem assina o contrato é o secretário lá, com a empresa que vencedor do certame. Como é que vai afastar um prefeito que está lá há quase 8 anos no mandato, sempre o município lá na frente, em questão de transparência, tanto na CGU, no TCM, uma situação que colocaram lá, acusando ele a questão do hospital, que o próprio Ministério Público Federal, que é quem faz a denúncia, já tinha atestado, né, através de um laudo contábil próprio, que o recurso foi aplicado, que os procedimentos foi tudo com tabela SUS, e na época lá que a secretária fez a resposta para o Ministério Público Federal, que foi feita a denúncia, foram mais de 3.000 páginas, porque mandou o prontuário de todos os pacientes que foram atendidos, que fizeram as cirurgias. Então, essa mesma denúncia foi feita em instâncias diferentes. O Ministério Público Federal arquivou. Tribunal de Contas dos Municípios arquivou. TCU arquivou. Aí, chegando na sua pergunta. Chega na época da eleição, vem lá a Polícia Federal com a CGU, a 30 dias antes da eleição, para fazer uma operação meramente eleitoreira, tentando interferir no resultado. Vocês viram lá o coordenador de campanha do Antônio Lima, o ex-vereador, falando isso ali antes da operação. Se não tiver operação, vai ser uma surra. Então, eles já estavam naquela operação para poder atrapalhar no resultado. Mas mesmo que a operação foi uma surra. A surra veio, foi quase 10.000 votos. Mais de 21.000 votos o Lulinha teve, né? Não interferiu e eu acho que o prefeito Fábio vai, ao final disso tudo, vai sair maior do que ele já é. Eu sempre falei durante a campanha, fiz, né, alguns podcasts, fiz vídeo, falei, Fábio é inocente. E eu continuo acreditando na inocência do prefeito Fábio. Isso que eu ia perguntar. Então, o senhor acredita que o Fábio sai mais forte do que nunca diante de tudo isso? Sim, eu acredito, porque uma vez, não tem nem denúncia ainda, né? Um inquérito policial. Uma vez sentenciado esse processo, vai ser um atestado de, assim, uma tapa na cara da oposição de todo mundo, da própria Polícia Federal, da CGU, porque são situações que colocaram lá, Lander, que já foi analisado por outras instâncias, né? Pelo próprio Ministério Público Federal, que é quem vai fazer a denúncia ou não no processo. Então, a própria TCU, o próprio TCM, as contas dele aprovaram tanto no tribunal quanto aqui na Câmara. Como é que é uma coisa, depois que está lá já aprovado, o cara vem e fala que teve desvio? É estranho, né? Porque o município que, enfim, sempre figurou entre os municípios mais transparentes, né, do estado de Goiás, e às vésperas de uma eleição surge uma operação dessa. Foi direcionada. Estranha. Foi. Bom, após a eleição municipal, as atenções agora estão voltadas para a eleição da Câmara, né? Onde vai ser escolhida a nova mesa diretora. O PP elegeu 4 vereadores e torna-se natural,
né, que o partido almeje conquistar a presidência da Câmara. O senhor é filiado ao PP, partido do prefeito Lulinha, e a pergunta é: o senhor coloca o seu nome à disposição? Na verdade, já coloquei, né? Meu nome está à disposição do partido, né? Dos demais vereadores, eu tenho conversado com todos. Você falou, o PP fez 4. Necessariamente não precisa ser do PP, pode ser qualquer um, né? Todos são capacitados para assumir a presidência. Mas o PP, né, por ter feito o maior número de vereadores, né, fez 4, é o partido do prefeito. Então, é normal, natural que a gente, né, o PP, almeje essa cadeira, né, da presidência. A gente conversamos internamente já, os demais vereadores eleitos, que é o Neto, doutor Neto, o Erasmo, né, que já foi presidente, o Zé Divino, todos colocaram o nome, né? Tá se afunilando. 2 desses nomes já sinalizaram que vão retirar a candidatura para nos apoiar o nosso nome, né? Tenho conversado também com os vereadores novatos de primeiro mandato. Também tenho colocado para eles o que a gente pretende fazer uma vez eleito presidente. Tem sido bem aceita a nossa proposta e eu creio que vai dar certo, né? A gente sempre ao lado do prefeito eleito, Lulinha, né? A gente gosta da confiança dele. E uma vez eleito, tenho certeza que a gente vai ajudar o prefeito também a cuidar dos vereadores, né? Dar estrutura para o vereador poder trabalhar, né? Para poder contratar uma assessoria qualificada, né? Para poder divulgar o seu mandato. Então a gente pretende fazer essas iniciativas que não aperfeiçoar também o regimento interno. Nosso regimento interno está obsoleto já. Ultrapassado. Tem situações ali que verdadeiras aberrações. Você acompanha de perto o legislativo, você sabe que nos últimos, acho, 10 anos já teve uns 5 processos de cassação de parlamentar e ele consegue derrubar na justiça sem entrar no mérito só porque o regimento não segue o que está lá escrito na legislação federal. Não tem um conselho de ética, né? Não tem. Então isso tem que ser aperfeiçoado. Uma vez, assim, modéstia parte, por ser advogado, entender leis, saber como é que funciona o processo legislativo, né? Pela experiência já adquirida, como eu falei, na Câmara Federal e também pela nossa passagem lá no Parlamento, recentemente, a gente assim, se sente qualificado, né? Não desfazendo dos demais, como eu falei, qualquer um está capacitado para assumir, mas nós estamos à disposição aí e vamos conversar, né? Porque a política é a arte do diálogo. Eu creio que vai dar certo e dando certo, o suplente vereador, igual falava, vai assumir a Câmara, nos 2 próximos anos. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a presença, a entrevista e deixo espaço para o senhor deixar alguma mensagem para os eleitores que lhe confiaram o mandato de vereador. Rolando, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que fazem o Jornal Grito pelo convite, né, pela iniciativa, e a você que confiou aí nas urnas um voto de confiança, tenha certeza, Robson Medeiros não vai lhe decepcionar.